Vamos lá? Hoje nós vamos iniciar aqui um novo tema de estudo sobre cosmovisão. Talvez você nunca soube o que é isso, né? Talvez você não tenha noção do que seja cosmovisão, né? Mas esse período que nós passamos aí de eleição, de escolher candidato, né? Mostrou muito que a nossa cosmovisão ela pode estar falha. A lente também embaçada, e não somente sobre política, mas a gente vai ver que diversas áreas da nossa sociedade. Talvez está precisando limpar um pouquinho dos óculos, né? A gente vai, são 13 domingos aí, né? 13 lições que vão nos ajudar aí a... Vamos começar aqui então? Ó, cosmovisão, enxergando o mundo na ótica de Deus, né? E aí tem aquela figurinha do óculos ali, talvez você já esteja enxergando aí o que significa cosmovisão, né? Tem aí os dois significados estão aí na tela. Mas nós vamos ver aqui. Vamos abrir a Bíblia? Romanos, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Já é um texto bastante conhecido. Romanos 12, de 1 a 3. Vai dizer o seguinte, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Antes de nós seguirmos aqui, o que significa então cosmovisão? Pode chutar. Qual que é o significado de cosmovisão? Que a gente vai seguindo aqui. Não? Não vai pedir nem ajuda aos universitários, não? Então tá bom, vamos seguir. Vamos seguir que nós vamos aprendendo. Vamos aprendendo junto. Sobre esse texto aqui, nós vemos no livro de Romanos, Paulo falando sobre a universalidade do pecado, né? A pecaminosidade humana que foi ali herdada pelo pecado de Adão e Eva, a ação redentora em Cristo Jesus, ele faz um paralelo no capítulo 5 entre Adão e o próprio Senhor Jesus, né, por intermédio da cruz de Cristo. Agora, do 12 em diante, é a parte mais prática do livro de Romanos. Ele passa a um novo estágio dessa exposição, né, e se preocupa com as implicações práticas do Evangelho. Porque o Evangelho, ele é amor, o Evangelho é paz, o Evangelho ele é confronto. Precisamos confrontar os crentes com o Evangelho. Mas o Evangelho também é prática. Porque se entrar por um ouvido e sair pelo outro, não vai adiantar nada, você não está aprendendo nada. Nós só aprendemos o Evangelho quando nós praticamos o Evangelho. Então a Bíblia tem essa preocupação também. Essa passagem específica, no versículo 1, é a abertura dessa parte prática que Paulo nos está passando aqui. Paulo suplica aos crentes que vivam de acordo com a misericórdia que Deus manifestou em Jesus Cristo. A bondade de Deus em Jesus Cristo que nos alcança. Ele está rogando aí pelas misericórdias de Deus. A resposta é o quê? A graça é a entrega da totalidade da vida como oferta no altar do Senhor. Aí essa aqui versão é ARA, mas a versão NVI traz se ofereçam em sacrifício. Então é importante isso aqui que Paulo está pedindo para que a gente faça algo. Se ofereça, se entregue. É nossa parte
dentro dessa prática do evangelho, porque a sua expectativa é que o conhecimento da graça salvadora promova uma transformação na maneira de ver a vida e na maneira de viver a vida. Porque se o evangelho não transforma a nossa maneira de viver, nós não fomos alcançados pelo evangelho. Nós ainda estamos vivendo como pagãos. Já lá no versículo 2, Paulo fala que a mente cristã, né, não vos conformeis com este século, mas transformais pelo quê? Renovação da mente. Então, a nossa mente, ela não tem o mesmo molde da mente do mundo, da mente de quem não pertence a Jesus. Pelo contrário, ela é moldada pela vontade de Deus. Uma mente moldada pela vontade de Deus experimenta dela que é boa, agradável e perfeita. Então, a súplica de Paulo significa que nós, crentes, temos um papel ativo nessa transformação. Quem precisa ser transformado somos nós, e nós somos o papel ativo nesse projeto de transformação. Não podemos deixar tudo para Deus, é a nossa parte. Santificação é isso. Deus faz a dele, nós fazemos a nossa. Então chamamos a maneira de ver a vida de cosmovisão. Paulo está clamando para que tenhamos uma cosmovisão moldada pelo Evangelho. Então, ao tratar de cosmovisão cristã, não é a cosmovisão do mundo. O mundo enxerga o mundo de uma maneira e os crentes, a igreja, devem enxergar o mundo de uma outra maneira. Então, é isso que nós vamos estudar para poder moldar o nosso pensamento, moldar a nossa cosmovisão. Aí que nós vamos falar sobre arte, nós vamos falar sobre trabalho, nós vamos falar sobre ciência, né, entre outras coisas, que está muito bagunçado no meio da vida cristã. As pessoas não sabem, né, o significado das coisas, não sabem o que elas têm que fazer, às vezes misturam tudo, misturam as coisas, misturam as cosmovisões. Então, nós temos que aprender a pensar no mundo conforme a Bíblia quer que a gente pense. Então, o papel da cosmovisão trata da necessidade de coerência intelectual que a nossa mente racional tem. Nós pensamos, não pensamos? O Hélio fez um biscoitinho aí, ele teve que pensar para poder fazer. Quantas medidas de, não sei, açúcar? Tem? Pouquinho. Pouquinho de açúcar que tem que colocar, pouquinho de sal que tem que colocar. É tudo aqui, ó, tudo na mente. Tem que pensar. Nós para tudo na vida, nós pensamos. Não existe, acordou, já está pensando. Foi dormir, aí você para de pensar um pouco, né? Você sonha, descansa, tem lá o sono profundo. Às vezes acorda, vai beber uma água, vai no banheiro, vai comer um negocinho. Né? De madrugada também serve, também dá. Nós estamos o tempo todo pensando. Né? Nós estamos o tempo todo pensando. Né? Um exemplo aí. Somos a imagem e semelhança de Deus. Isso é verdade? Isso é verdade. Então, essa frase aqui é o quê? É uma cosmovisão. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. É o que a gente pensa. É uma afirmação que nós fazemos. Então, já é uma forma de nós vermos o mundo. Nós somos imagem e semelhança de Deus. É um exemplo de cosmovisão. Então, a Bíblia vai ensinar para nós que Deus fez o homem e a mulher, a sua própria imagem, os únicos que tem. Não se vê em nenhuma outra criatura e nenhuma outra coisa que o Senhor criou. Imagem e semelhança de Deus, somente o homem e a mulher. Então, a dignidade, olha o que Deus faz com o homem e a mulher. A dignidade especial dos seres humanos está no fato de, como homens e mulheres, poderem refletir e reproduzir, dentro de sua própria condição de criaturas, os santos caminhos de Deus. Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos que refletir essa imagem, essa semelhança de Deus na nossa forma de viver. Então, os seres humanos foram criados com esse propósito. Quem não vive essa imagem, essa semelhança, ainda não encontrou o propósito para a sua vida. Só vai encontrar à medida que vive conforme a imagem e semelhança
de Deus. Então, a imagem de Deus, que é a imago Dei, no latim, aí só para dar uma diferenciada, né? É a única palavra que eu sei, tá? Não sei falar latim, não. Da humanidade, surgiu no ato criador de Deus. Então, essa imagem de Deus no homem, na mulher, ela consiste em alma e espírito. Todos nós temos alma, ou espírito, e a carne, né? Como ser pessoal e autoconsciente, com capacidade semelhante à de Deus para conhecer, pensar e agir. Coisas que nós estamos fazendo o tempo todo. Conhecendo, pensando e agindo. Quem nos dota disso é o Senhor Deus. Ser uma criatura moralmente elevada, né? Qualidade perdida na queda, né? Ali com Adão e Eva, mas restaurada em Jesus. Nós vamos ver mais à frente o que isso acontece. Domínio sobre o meio ambiente. Falei que terça-feira sobre a Bíblia, a gente estava aqui, pouquíssimas pessoas. Se eu fosse você, daria uma prioridade para os estudos de terça-feira, porque tem sido muito bom, né? E aí, nós falando sobre a Bíblia, terça-feira vai ter aula sobre o cânon da Bíblia, como que a Bíblia foi formada, esses 66 livros que nós temos aqui. Nós falamos sobre revelação geral e revelação especial. A revelação geral é aquela que está na natureza, nos homens, na história. Eu dei um exemplo do mar. A gente vê aquele mar bonito, olha assim para o horizonte. Eu não consigo pensar que foi uma explosão que construiu aquilo ali. Mas se a gente for olhar a fundo o mar, o que é que nós encontramos no mar, por exemplo? Água, logicamente, né? Coisa ruim, coisa ruim. Tem lixo no mar? Muito, né? E isso estraga a criação de Deus. E quem era o responsável para que não tivesse lixo no mar? O homem. Ele foi dotado com isso. O Senhor pediu para que ele dominasse as criaturas e cuidasse da criação de Deus. Então era nosso papel. Mas por causa da queda, o que é que nós fazemos? Jogamos lixo no mar. Não cuidamos do meio ambiente. Mas também na capacidade que Deus nos deu para usufruir a vida eterna em Cristo Jesus. Olha o presente que nós temos. Então é claro que tanto pela nossa finitude, que o nosso tempo se finda, a gente acaba. 60, 70, 80, uns um pouco mais, mas uma hora vai acabar a nossa vida aqui, né? Por causa do nosso pecado, sustentamos crenças conflitantes e somos incoerentes com as nossas próprias crenças. Aí é onde a cosmovisão ela começa a dar uma embaralhada. Porque se a gente pensa algo, né, mas vive outra coisa, né, o nosso óculos precisa ser limpo. Então, como cristãos, por exemplo, podemos viver em desarmonia com a nossa profissão de fé. Por exemplo, vocês vieram aqui, alguns, fazer a profissão de fé. Aí foi perguntado para você: crê nisso, crê naquilo, promete dar sua palavra em sustentar a igreja com o seu sustento, com seus dízimos e ofertas, né? Se compromete a estar debaixo da liderança da igreja enquanto ela for bíblica. A gente faz todas essas perguntas, são respondidas aqui. Mas na hora de viver lá fora, a gente esquece o que nós respondemos aqui. Primeira coisa é dízimo e oferta, né? Apertou, a gente para, né? É do ser humano em geral, não estou dando direta para ninguém que não, é do ser humano em geral. Apertou lá, da onde que tira? Do sustento do Senhor, os 10% que pertence a Deus. Já é uma forma de pensa, mas vive diferente. Conflito. Né? Podemos viver em desarmonia com a nossa profissão de fé por causa do pecado. Então, uma pessoa que declara que o sacrifício do Senhor Jesus na cruz é suficiente para a sua salvação, ela crê nisso. Pode, na prática, executar certos rituais ou boas obras procurando ser aceita por Deus. Procurando ser aceita por Deus. Mas, na verdade, que ela já foi. Porque se ela crê, né, que no sacrifício de Jesus é suficiente, ela não precisa ficar procurando boas obras.
para poder ser aceita por Deus. Ela já foi aceita por Deus. Então, isso aí é um exemplo de incoerência, que é denunciado até por Paulo aqui em Gálatas. Vamos abrir lá. Gálatas 3. Quem achou já pode ler. Olha, olha como Paulo já começa falando aqui. Ó Gálatas insensatos. Olha a palavra dele. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. É que é uma incoerência que os Gálatas estavam vivendo. Foram salvos por Cristo, mas ainda estavam querendo viver nas obras da lei. Então, a definição de cosmovisão. Cosmovisão é composto por dois elementos, que estava lá na figura inicial. A palavra cosmo, no grego, significa mundo, totalidade, universo. E a palavra visão aí, cosmovisão, a visão de mundo. É uma definição básica? É visão de mundo. A própria palavra já nos traz aí a maneira como alguém vê o mundo. Todos nós temos uma cosmovisão que direciona nossas decisões e prioridades. Todos nós, então, pensamos, todos nós temos uma maneira de enxergar o mundo. E é ela que define a nossa vida. Onde nós vamos, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, qual time nós vamos torcer, qual escola os nossos filhos vão estudar, ou nós mesmos vamos estudar. Direções da vida. Todos nós temos uma cosmovisão que direciona nossas decisões e prioridades. Prioridades porque nós vamos aonde a agenda do nosso coração quer ir. A nossa agenda é motivada pela agenda do nosso coração. Aonde ele quer ir, nós vamos. Que a nossa prioridade é ali obedecer ao nosso coração. Então, qual a definição de cosmovisão? Mais básica é a visão do mundo, como nós enxergamos o mundo. Mas eu trouxe aqui outras aqui. É o conjunto de crenças sobre os mais importantes temas da vida. Aquilo que nos oferece um modelo ou mapa da realidade, estruturando nossas percepções da realidade. Então, nós podemos ter várias áreas da vida e em cada área dessa a gente pode pensar diferente. É um conjunto de cosmovisão. Mas também pode ser a maneira como enxergamos a vida e a realidade ao nosso redor. A visão que um determinado indivíduo ou grupo possui acerca da vida, do mundo, de Deus, de si mesmo, das suas interrelações. Então, nós podemos ter uma visão de mundo diferente dentro dessas áreas aqui. É crença, é aquilo que nós cremos. Todo crente, então, tem e muda sua cosmovisão a favor de Deus ou contra ele. Há essas duas possibilidades. A gente pensar e viver a favor de Deus ou pensar e viver contra o Senhor. E eu não queria falar sobre isso não, mas sou obrigado a falar. Porque traz essa aplicação para nós. Na área política, por exemplo, nós vimos uma agenda, que é uma agenda, vamos dizer assim, não é bíblica 100%, mas ela se aproxima daquilo que nós pensamos como crentes. E uma outra agenda que se distancia daquilo que nós pensamos como crentes. Então, por estar focado em pessoas, na figura das pessoas que estavam por trás dessas agendas, vários crentes acabaram se afastando daquilo que não convém com a Bíblia e pensando que aquilo era realidade para a vida delas por causa de quem defendia isso aí. Então, essas pessoas, ao meu ver, biblicamente falando, elas estavam contra Deus.
As outras pessoas estavam a favor de Deus porque a Bíblia chegava mais perto da maneira de pensar. Só um exemplo. Não vou dizer que a pessoa que estava contra Deus, ela não é crente, né? Isso aí é com Deus, mas está faltando uma cosmovisão correta da realidade, da vida. Raramente estamos cientes de que a maneira que vemos o mundo é moldado por uma cosmovisão. Por que talvez as pessoas foram para o outro lado? Porque talvez nunca foram ensinadas. Eu falei isso ontem aqui no encontro de liderança que nós tivemos, com presbíteros e diáconos. A maior falha da igreja, a igreja ela tem 5 funções. 5 funções da igreja: adoração, serviço, nós já vimos isso esse ano aqui. Adoração, serviço, evangelismo, comunhão e discipulado. Mas tem uma que para mim é a mais importante, e é por isso que há esses conflitos, divisões, e a igreja ela perde muito com isso, que é o discipulado. Por que a gente contra pessoas que foram contra, né, a maneira que a igreja estava se posicionando, a maneira que a Bíblia se posiciona? Porque faltou discipulado, faltou ensino, faltou mostrar para ela a visão da palavra de Deus. Então essa é a maior falha da igreja, é não discipular, é não ensinar. Nós vamos ver nas cosmovisões aqui, há tipos de cosmovisão, né, que coisas vieram entrando no meio da igreja e acabou trazendo esse tipo de divisão. Então, as nossas cosmovisões habitam no lugar mais recôndito do ser humano, que é o coração. Se a gente não guardar o nosso coração, as ideias, que são muito, nós vivemos num mundo de ideias, elas vão acabar entrando no nosso coração, vão acabar entrando na nossa mente e vão acabar moldando a nossa maneira de viver. Então nós temos que tomar cuidado com o coração. Eu ia falar isso agora. Provérbios 4, 23. É o que Salomão pede para que a gente guarde. Se ele pede para a gente guardar, porque é importante. Guarda o coração, porque dele procede. Então é no coração que as questões centrais da vida se decidem. Porque o coração é o nosso centro, é a nossa prioridade máxima. Porque é onde os nossos compromissos básicos são feitos. Hoje é dia do Senhor. Nós não deveríamos negar isso, nós deveríamos dar prioridade a isso. Mas vamos supor aqui, se eu troco o dia do Senhor por um dia de praia, falei ontem aqui também, lá no Espírito Santo, as pessoas, a igreja que estava lá, minha igreja mãe, onde eu nasci para Deus e fui criado para Deus, né, tem um acampamento, assim, nós estamos aqui, lá na rua é praia. Então, dia de domingo, as pessoas, ao invés de ir para a igreja, elas vão para onde? Para a praia, vão para acampamento. Cheguei um dia para o pastor e falei, pastor, isso está errado. Dia de domingo tem que fechar o acampamento. Porque os crentes têm que ir para a igreja, não é para acampamento de praia, não. Ah, mas eles vão perder dinheiro. Que perca dinheiro. Que diferença faz? R$10 para passar o dia lá na praia? Abre somente de 11 horas até 5 horas, então. Porque as pessoas estavam trocando a igreja pela praia. Né? Não era uma simples troca, era uma troca por causa do coração. O coração delas estava na praia, e não na igreja, e não na comunhão com os irmãos, e não na comunhão com o Senhor. Mas porque eu estou falando que você não pode, não estou falando que você não pode ir para a praia. Estou falando de prioridade, estou falando de coração, estou falando de motivação. Né? Mas você pode, né? Você é livre, é com você o que você quer fazer da sua vida. Então, a cosmovisão, ela atua como um par de óculos na mente. Tinha uma gota de água aqui no meu óculos, eu acabei de limpar. E melhorou a minha visão. Né? Então, os óculos que usamos afetam aquilo que enxergamos. Então, todos nós temos um óculos no rosto. Seja visível ou invisível. Então, cada pessoa possui um par de óculos na mente, quer saiba disso ou não. E esta visão, são estes óculos que definem a realidade de acordo com o que ela está vendo. Então, ela vai viver de acordo com aquilo que ela está vendo. Né? E o que envolve uma cosmovisão? Nós temos que entender isso. Aquilo que nós pensamos
como que nós lidamos com aquilo que nós pensamos. Cosmovisão envolve comprometimento. Ela envolve a mente, mas também envolve um compromisso, uma questão de alma. Qual que é o meu compromisso de manhã? Domingo de manhã. É estar na igreja, é estar com os irmãos. Esse é o meu compromisso, é o meu comprometimento. Uma hora ou outra, posso fazer outra coisa, né? Mas o meu compromisso é estar aqui. Né? Qual que é o meu compromisso? Domingo, vamos dizer assim, quando eu tenho jogo do Flamengo, eu falo com o cara, ó, ao horário eu tenho compromisso. Né? Eu vou parar e vou assistir, quando eu posso. Né? Então, eu costumo falar assim com ela, é o meu compromisso, eu quero me dar para aquilo ali. É uma questão de alma. Envolve também uma história ou conjunto de pressuposições, porque quando refletimos a respeito de onde viemos ou para onde vamos, a nossa cosmovisão se expressa por meio de uma história. Vocês vieram de onde? Cosmovisão ajuda a responder essas perguntas aqui, ó. Vocês vão para onde? Ter uma cosmovisão, né, ajuda a responder essas perguntas, né? As nossas cosmovisões, os nossos pensamentos, elas podem ser verdadeiros ou falsos, total ou parcialmente, conscientes ou subconscientes, e também consistentes ou inconsistentes. Porque aquilo que envolve compromisso pode ser plena ou parcialmente verdadeiro ou totalmente falso. Nós desenvolvemos essas ideias sem se dar conta disso. Aquilo que nós, às vezes a gente pensa alguma coisa, está lá no nosso subconsciente, mas a gente nem né, como é que é? Nem imaginava que pensava dessa forma. Mas está lá. E a cosmovisão também é o alicerce sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. É o chão onde nós pisamos. A cosmovisão é a base. É o alicerce do comprometimento. Envolve nossas crenças, nossos valores, nossos hábitos. É aquilo que demonstramos por meio de palavras e ações. Hoje nós vamos falar um pouco sobre palavras, hoje à noite. Como que ela molda os nossos relacionamentos. Então, é isso. Crença, valores, hábitos, palavras, ações. Então, quando nós somos confrontados com certas situações, nós vamos lá e tomamos decisões. Aumentou, desligou. Está ali em cima dela. Tomou a decisão de desligar o ar-condicionado. Nós tomamos decisões de acordo com o que o mundo nos oferece. O mundo que eu falo aqui agora é a nossa vivência, né? E assumimos posturas de acordo com convicções já bem assentadas em nossas consciências. Se ela já está bem fundamentada aqui, né? Outro exemplo posso dar aqui. Ontem eu fui lá na frente do quartel, ontem de manhã, lá no meio da manifestação. O que eu pude ver lá? Que o grupo de pessoas que estavam lá são pessoas mais maduras, vamos dizer assim, dos 30 anos para cima. Que conclusão que eu tiro com isso? São pessoas que já têm o seu pensamento definido. Tinha pouquíssimos jovens lá. Porque o jovem, ele foi já doutrinado de uma outra forma de pensar do que as pessoas que já têm mais um pouquinho de idade. Por exemplo, eu vi mais crianças do que jovens. Jovens na faixa de 18 a 25 anos ou até a 30 anos. Porque as crianças, você ainda tem como moldar o pensamento delas e fazê-las agir de forma diferente do mundo. O que nós, como igreja, deveríamos fazer é abrir pelo menos uma creche. Por quê? A pessoa que trabalha, vamos dizer assim, a feminista que trabalha, ela não tem onde deixar a sua criança. Onde que ela vai deixar a criança? Numa creche, num hotelzinho. Se essa creche, esse hotelzinho, ele for firmado em fundamentos bíblicos, o que vai acontecer? Em qual direção ela vai ser ensinada? Na direção da palavra. Então é a maneira de nós moldarmos a cosmovisão das
Crianças, porque o que o mundo está fazendo lá fora é isso. Uma vez uma mãe falou comigo, 1 hora de escola bíblica para as crianças é pouco. E a gente daqui. E eu era o quê? Segunda semana, né, eu não queria daquele jeito meu, né, meio grosseiro às vezes. Sou muito amoroso, mas tem hora que eu sou meio grosseiro. Eu não queria falar desse jeito, né. É, porque o restante quem faz é você em casa. O meu coração queria dizer isso, mas eu acabei não falando, para não criar nenhuma desarmonia. Porque os pais, nós vamos ver lá para frente, eles estão trazendo para a igreja a responsabilidade que é deles e que não é da igreja. A igreja não tem responsabilidade de ensino com as crianças. Responsabilidade é dos pais, mas está havendo uma inversão. E é isso que o mundo está fazendo com as crianças. Estão ensinando a ele lá 5 dias por semana, 4 horas, às vezes mais do que isso, e nós temos 1 hora somente com as crianças. Para você construir um pensamento, há pesquisas que dizem que demora pelo menos 7 dias. Para você destruir um pensamento, nem um dia. Isso. Então, nesses próximos 4 anos que nós vamos viver, né, até lá, se não acontecer nada de novo, algum fato novo, né, eu acho que a igreja como um todo ela poderia ir por esse caminho. Falta condições financeiras para nós fazer isso? Falta, mas né, seria muito bom. Como fazer isso? Juntamos os irmãos, abrimos um CNPJ e começamos a fazer. É uma forma de moldar o pensamento de forma diferente do que esse mundo está ensinando das nossas crianças. Esse mês, o pastor Felipe vai estar aqui, né? E vai ter reunião do presbitério. Se Deus quiser, ele vai ser aceito. E ano que vem vai começar a trabalhar com as nossas crianças aqui. Por quê? Eu passei essa visão para o conselho. Por conta justamente dessa preocupação no crescimento das crianças. Porque se nós não pegarmos agora as crianças, quando elas forem jovens, começarem a ler juventude, ir para a faculdade, o pensamento lá vai pegar a mente delas muito fácil, muito fácil. Então, uma das características ímpares dos seres humanos é não poder fazer nada sem o tipo de orientação e direção que uma cosmovisão fornece. Então, se nós vemos um perigo aqui pela direita, o que nós vamos buscar fazer? Ir pela esquerda. Quem for pela direita vai se dar mal. Aqui estou falando, não entenda mal não, tá? Não, mas eu não quis falar disso, né? Eu quis de caminho mesmo, não é de pensamento político não, né? Fomos criados de tal maneira que somos incapazes de sustentar opiniões e tomar decisões puramente arbitrárias. Eu vi 2 extremos nessas eleições, por exemplo, né? O filho que tomou a mente do pai para poder votar igual o filho, e o pai, né, ali às vezes, vamos dizer assim, de direita, que paga tudo para o filho, escola, né, clube de futebol, entre outras coisas, deixar de fazer isso porque o filho pensa diferente dele. 2 extremos, perigosos. 2 tipos de relacionamentos que podem ser quebrados. Decisões puramente arbitrárias, cada um de acordo com aquilo que pensa. Nós vimos isso nas nossas próprias famílias, na minha e da Carol, por exemplo. Né? Lá no grupo, nosso grupo lá, minha família praticamente quase toda, para o lado esquerdo da obra aí. A família dela também, há uma parte da família dela também. Então, se a gente fosse entrar em conflito, os relacionamentos iam ser quebrados. Até foi alguns, né? Não teve jeito. Mas decisões puramente arbitrárias. Então, funções da cosmovisão agora. Qual que é o papel delas na nossa vida? Primeira coisa, mostrar a maneira correta de ver e viver a vida. Nós vamos vivendo de acordo com aquilo que nós pensamos. Por exemplo,
Lá no Antigo Testamento, em Ezequiel, os judeus que haviam sido levados para a Babilônia, escravos por conta do seu pecado, né, eles se perguntaram: como é que nós vamos viver? O Salmo 37 vai dizer lá que os judeus, eles não cantavam, eles não se alegravam mais como faziam isso na sua terra. Por quê? Porque eles estavam numa terra estrangeira e eram escravos. Eles se perguntaram isso em Ezequiel: como que nós devemos viver? Nós devemos fazer a mesma pergunta hoje: como que nós devemos viver? Então, muitas vezes, diante dos grandes desafios da vida, o que nós queremos fazer? Fugir. É sempre mais fácil. Fugir de um problema, fugir, né, de outras causas, às vezes cruzar os braços, se acomodar, ficar tranquilo, pendurar as chuteiras, chorar o leite derramado, lamentar da sorte, amaldiçoar os nossos adversários até milésima geração, para não falar xingar eles, né? Você amaldiçoa. Então, a cosmovisão correta vai nos levar a viver de um jeito correto. Segunda função da cosmovisão: oferecer uma cosmovisão compreensível para todas as áreas da vida. Nós vamos pensar, né, de acordo com cada área da nossa vida. Então, somente o cristianismo oferece uma cosmovisão compreensível que abrange todas as áreas da vida. Somente o cristianismo faz isso. Todos os aspectos da criação, oferece uma forma de viver neste mundo, uma forma verdadeira, uma forma onde você encontra propósito na sua vida. Nenhuma outra religião vai fazer o que o cristianismo faz. Mas nós precisamos entender isso. A cosmovisão cristã procura responder 4 perguntas que afrontam a todos. Talvez vocês já se fizeram essas perguntas alguma vez na sua vida. Que perguntas são essas? Oi? Não é de onde, não. Mineiro fala de onde. Onde eu estou? Para onde eu vou? Né? 4 perguntas que afrontam a nossa vida. Quem eu sou? Primeira delas. Minha natureza, minha tarefa, o meu propósito. O mundo vai dizer que você é X, mas a palavra vai dizer que você é outra coisa totalmente diferente. O que te define não é o que o mundo diz aí fora, o que te define é o que Deus pensa de você. Outra pergunta: onde estou? De onde eu vim? Para onde que eu vou? Tem gente que não sabe. E quem não sabe, né, para onde vai ou de onde veio, qualquer coisa serve. E ainda não encontrou propósito na sua vida. O que está errado? Como, por exemplo, uma pergunta que se faz: por que há mal no mundo? Aí as pessoas querem jogar a culpa em Deus. Mas há mal no mundo por nossa causa, por causa do homem. De onde que entrou o pecado no mundo? Através de quem? Através do homem, do humano. As pessoas não entendem. E qual que é a solução? Como que eu encontro salvação para esse problema, para este mundo perdido? Que o mundo está perdido. A Bíblia já dizia isso, né? Jaz no maligno. Então, qual que é a solução? Como que eu encontro salvação? A cosmovisão vai te ajudar a responder essas 4 perguntas. E a Bíblia abrange essas 4 perguntas aqui para nós. Somente o cristianismo faz isso. O mundo não faz isso, não. Exatamente. Nós gostamos de dizer, não gostamos? Isso. Às vezes nós enchemos a boca para dizer: a Bíblia é minha única regra de fé e prática. Mas na hora de viver é diferente. Se nós vivêssemos o que a Bíblia pede para que a gente viva, a nossa vida seria totalmente diferente. Qual que é o papel de uma cosmovisão? Já foi, né? Somente o cristianismo oferece, né, respostas viáveis. Falhar em ver o cristianismo, então, como uma cosmovisão que governa cada área da existência, produz consequências terríveis. Vamos dizer, então, por exemplo, por que nós temos pouquíssimos professores cristãos nas universidades?
Porque o pensamento que foi moldado é o qual? Crente não se envolve com isso. Por que nós temos pouquíssimos cristãos no meio da política? Porque qual é o pensamento? Política e religião não se discute, uma coisa é diferente da outra, não se envolve. Coisas que a Bíblia e a Reforma Protestante também nos trazem uma visão diferente. Então nós não conseguiremos defender a nossa fé e nem responder às perguntas que as nossas crianças trazem da escola para casa. E são várias. E que às vezes a gente não tem resposta, porque a gente não sabe a maneira correta de viver. Então, Deus fez macho e fêmea. O que a criança ouve na escola? Você pode ser o que você quiser. Aí vem o pai, papai, soube que lá na escola eu posso ser o que eu quiser. Você não sabe responder para ele diferente porque você não sabe, né, ver o mundo da forma de uma outra ótica. Não saberemos organizar a nossa vida corretamente e perdemos o significado, a profundidade, o sentido da vida, porque as ideias elas estão tudo confuso. Você vê o jornal traz um tipo de informação para você. Você vai na internet, é um outro tipo de informação. Confunde as ideias. O nosso esforço na evangelização e redenção da cultura à nossa volta é prejudicado. Porque se eu tenho 3 crentes trabalhando no mesmo local, esse local vai ser diferente, não vai? Deveria ser diferente. Mas se eu tenho 3 ímpios no mesmo local, sem os cristãos, o local vai ser totalmente diferente. Se eu misturo os crentes com os ímpios, quem é que deveria fazer diferença no local? Os crentes. Mas aí, por causa da forma com que o mundo está ensinando os crentes a viverem, eles se misturam com os ímpios, mas passam a pensar e a viver igual os ímpios. Porque não foram moldados com uma cosmovisão correta. Então, ao invés de redimir os ímpios, vamos dizer assim, de trazer eles para Deus, eles são levados de Deus. Porque não fazem o que deveriam fazer. Terceira coisa, aí falar? O papel da cosmovisão é construir uma ponte entre as cosmovisões. As informações que acontecem, para onde eu vou? A cosmovisão correta vai te ajudar a definir para onde é que você vai. Então, os cristãos devem entender o choque de cosmovisões que está mudando a face de nossa sociedade. Vamos dizer que vocês são mais vividos do que eu. Queria dizer que vocês são mais velhos. Sou novinho ainda. Há 10 anos atrás, fala um negócio que você ouvia falar aí, mas que hoje já mudou. Pensa. 10 anos atrás. Estou indo pouco tempo. Sabe dizer não? Alguma informação da época, mas que hoje já mudou. Ideologia de gênero. Então, isso está mudando. E a nossa sociedade está mudando de acordo com o pensamento da ideologia de gênero. Já casamento homossexual, mais o quê? Oi? A política também. Aí, ó. Antigamente não se via isso, né? Banalização da família. São coisas que estão mudando a face da nossa sociedade. É coisas que 10 anos atrás, outro exemplo, suicídio. 10 anos atrás você quase não ouvia falar de suicídio. Acontecia, mas era um negócio mais velado. Hoje a internet trouxe já assim, aumentou lá depressão,
né? Entre outras coisas. Então, a cosmovisão está mudando, porque a sociedade está sendo ensinada a mudar de acordo com as cosmovisões vão mudando. Então, nós devemos estar preparados para poder responder quando as pessoas se tornarem desiludidas com as falsas crenças e os falsos valores e começarem a buscar as verdadeiras respostas. Outra vez dizendo, o lado negro da história aí fez promessas. Não fez? Já está começando a agir diferente das promessas que fez. E nem assumiu. As pessoas já estão começando a se desiludir. Qual que deve ser a nossa resposta para essas pessoas? É a vontade do coração, né? Mas não, nós temos que tratar elas com amor e trazer elas para o caminho correto. E sabemos fazer isso. Como nós vamos fazer isso? Com a palavra. Porque eu não posso confrontar aquele que eu não estou disposto a amar. A maior necessidade do mundo hoje é de líderes. Eu falei isso ontem aqui. Como que nós, como igreja, chegamos no sucesso ministerial? E sucesso ministerial não tem a ver com número de pessoas, tem a ver com saúde da igreja, tem a ver com comunhão da igreja. Isso é sucesso, isso é que define uma igreja boa ou não. Não é dinheiro, não é tamanho de templo, não é ministério de louvor, não é isso que define a igreja. E como que nós nos mantemos assim? A primeira coisa que eu falei, recrutando líderes. Porque a maior necessidade do mundo é de líderes. E se a igreja não produzir líderes, quem é que vai produzir? O mundo. Então, eu até falei, isso aqui que eu faço com vocês aqui, não é para a gente poder passar tempo, não é para poder, né, você ficar aqui ouvindo, né, o que você não queria ouvir, você queria estar em casa, 1h10, 3h da tarde, 3h30. Né? Mas falei que isso aqui é muito importante. Porque se eu sair daqui, vamos dizer assim, não, espera, isso não vai acontecer não, tá, gente? Estou só falando aqui. Se eu sair, tem gente que substitui. Porque tem igreja onde o pastor sai, a igreja fica doida. Por quê? Porque não tem líderes na igreja. Se um presbítero sai, a igreja fica vazia. Por quê? Porque não tem líderes na igreja. Nós não tem referência. Nós precisamos levantar líderes. Até dei um exemplo de uma igreja batista, onde tinha um rapaz que com 16 anos ele era diácono. Quando ele tinha 22 anos, o pastor da igreja saiu, foi para uma outra igreja. E a igreja ficou desesperada. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos ter que ir atrás de outro pastor, e isso e aquilo. Se levantou uma pessoa lá e falou: nós não precisamos ir atrás de outro pastor. Nós já temos o pastor aqui na igreja. E quem era? O menino que foi moldado, discipulado dos 16 aos 22 anos e que era diácono. E que era o líder dos diáconos. Hoje ele é pastor da igreja, desde os 22 anos, tem 28 hoje. E a igreja que tinha 100 pessoas foi para mais de 1.000. O líder estava lá dentro. Mas por quê? Porque foi produzido lá dentro. Então, se nós não produzirmos líderes para a igreja e para o mundo, ou nós vamos ficar prejudicados tanto a igreja quanto o mundo. Então, o que vai acontecer isso? É a forma da igreja, da visão, né, da igreja construir os novos líderes do futuro. Construir uma ponte entre as cosmovisões. Quarto papel da cosmovisão aqui, função, oferecer razões para a fé. Por que que eu creio em Deus? Por que que eu creio em Jesus? Tem gente que não sabe responder isso. É simples. Por que que eu creio em Deus? Por que que eu creio em Jesus? Nós devemos saber não só qual é a nossa cosmovisão e por que acreditamos nela e como defendê-las. Ter algum entendimento das cosmovisões contrárias e por que as pessoas acreditam nelas. Como, por exemplo, esse texto aqui é muito importante. Abra para alguém e lê para nós, por favor. 1 Pedro 3, versículo 15. Diante do que está acontecendo no mundo hoje, em todas as áreas da sociedade, como que nós devemos estar?
preparados para responder à razão da fé que há em nós. Mas os crentes não estão preparados para poder responder. Por quê? Porque eles não sabem por que, que eles creem em Deus, por que, que eles creem em Jesus, porque não tem a cosmovisão correta. A palavra responder, olha só, vem do grego apologia, que significa defesa, justificação daquilo que nós acreditamos. É da onde vem a palavra apologética, que é o quê? É defesa da fé. Naqueles filmes que trazem aí um entretenimento, né? Deus não está morto, tem já um, dois, três, não sei se tem um quatro, né? Todos eles mostram o quê? Apologética, defesa da fé. Todos eles querem mostrar isso. Então, essa são as funções da cosmovisão. Vamos voltar aqui, só para a gente poder. Vamos repetir comigo. Mostrar a maneira correta de ver e. Ninguém falou. Vocês estão dormindo ainda ou estão cheios, com a barriga cheia? Vamos falar aqui então? Ó. Mostrar a maneira correta de ver e viver a vida. 2. Oferecer uma cosmovisão compreensível para todas as áreas da vida. Vamos para o 3. Ai, travou não. 3. Construir uma ponte entre as cosmovisões. Aquilo que o mundo me oferece, aquilo que Deus me oferece e para onde que eu vou. 4. Oferecer razões para nós. Então, grave esse texto de 1 Pedro 3,15. Quando alguém te indagar sobre alguma coisa, você saber responder, estar preparado para responder por que você crê em Deus, por que você crê em Jesus, por que você crê na família, por que você crê que Deus criou homem e mulher. Tem crente que não sabe responder essas coisas. Tem crente que não sabe para onde que ele está indo. Tem gente que não sabe, crente que não sabe salvação. Tem crente que acha que consegue, por ele mesmo, perder a salvação. Um dia ele é salvo, no outro dia ele não é salvo. Nós vamos olhar para a Bíblia, nós não vamos pensar assim. Olha, quando a gente pensa desse jeito, olha o valor que nós estamos dando para o sangue de Jesus. E quando a gente pensa desse jeito, a gente está colocando a salvação na nossa ótica, não na ótica de Deus. Tipos de cosmovisões. Que horas agora? 10h20. Ó, aqui nós vamos demorar um pouquinho, que é a parte mais longa. Então vamos fazer semana que vem? Tipos de cosmovisões. Nós vamos pegar como que o mundo pensa, como que a Bíblia pensa. Vamos fazer esse paralelo aí. Tipos de cosmovisões. E nós vamos ver. Vou colocar essa imagem aqui. Espera aí. Deixa eu passar aqui. Fica esperto aí, Elton. Está lá no slide 59. Do slide atual. Essa é a imagem aí, ó. Lê ela. As igrejas deixaram de ser casa de oração e viraram casa de negócio, agendas e mensagens motivacionais. Os pais terceirizaram a educação dos filhos para a escola em tempo integral e a salinha da igreja. Os maridos perderam a referência de patriarcas do lar dentro de suas próprias casas. É isso aí que está acontecendo hoje? Aquela pergunta que eu fiz para vocês 10 anos atrás, isso aqui se encaixaria? Não, né? Difícil. Poderia até ter uma outra igreja aqui e ali, mas olha como nós perdemos os fundamentos. Por quê? Porque as cosmovisões seculares foram entrando no nosso meio. Começaram a destruir a igreja. Começaram a destruir o ensino. Foram para as crianças. Depois foram para as famílias.
Isso. E tem crente achando isso bonito, achando que isso não acontece. Mas na verdade acontece, porque é o mundo entrando cada vez mais na igreja. A Bíblia diz que os falsos mestres saíram de onde? Dentro da igreja. Olha aí. Pois nós precisamos ter uma cosmovisão correta, enxergar o mundo da maneira que Deus enxerga. A gente não poder, né, cair nas armadilhas do diabo. Isso aqui tudo é falando sobre cosmovisões seculares, que não estão na palavra. E que, por a nossa mente estar voltadas a elas, acabou acontecendo isso aqui. Isso aqui nós estamos falando de 10 anos. 10 anos somente. Né? Então vamos continuar semana que vem? Essa lição, esse assunto, que é importante, nossa forma de enxergar o mundo e viver o mundo. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Deus, por tudo que vivemos aqui nesta manhã, Deus. O cafezinho estava delicioso, meu Pai. Obrigado pela disposição de cada irmão em estar aqui, em trazer um alimento para poder compor a mesa ali, Deus, em nome de Jesus. Obrigado por nos aceitar nessa mesa, Deus. Obrigado por nos aceitar a mesa do Senhor, que será celebrada aqui logo mais à noite, Deus, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por estar com a tua palavra, Deus, moldando a nossa forma de ver e viver o mundo à nossa volta, Deus. Nos ajude, Deus. Nos ajude a sermos crentes maduros na fé, crentes, meu Pai, que sabem responder porque crê no Senhor, porque crê no Senhor Jesus Cristo, porque crê no Espírito Santo, meu Deus, em nome de Jesus. Crentes alinhados com a tua palavra, crentes que experimentam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Pai. Nós queremos te louvar e te agradecer por tudo, no nome de Jesus, Pai. Amém.